Preparem-se para uma viagem fascinante pelo tempo. Vamos explorar os achados mais surpreendentes, alguns que vão mudar nossa compreensão da história. Vem conosco nessa jornada de descobertas. Neste vídeo, iremos conhecer achados subterrâneos, as mais intrigantes e recentes descobertas arqueológicas. Número 8. Ruínas de casa pré-histórica, Sérvia. Arqueólogos descobriram os restos de uma casa pré-histórica extraordinária, datada de aproximadamente 8.000 anos. A habitação retangular foi encontrada por pesquisadores da Academia Austríaca de Ciências em Svinjarica Kuka, na Sérvia, localizada na região dos Balcãs, no sudeste da Europa. De acordo com especialistas, essa descoberta oferece novas perspectivas sobre as origens das comunidades sedentárias na Europa e ilumina as primeiras sociedades agrícolas do continente. O edifício, descrito como uma descoberta extraordinária pela Academia, foi construído há cerca de 8.000 anos com uma combinação de taipa e postes de madeira. Sua notável preservação pode ser atribuída ao fato de ter sido atingido por um incêndio. A habitação contém evidências de que seus habitantes armazenavam alimentos como grãos e sementes, proporcionando vislumbres fascinantes sobre a vida desses primeiros pioneiros agrícolas do período neolítico. O período neolítico nos Balcãs começou por volta de 6.500 a.C., cerca de 8.500 anos atrás, e durou até aproximadamente 3.500 a.C., cerca de 5.500 anos atrás. As mais recentes descobertas em Svinjarica Kuka desafiam suposições tradicionais de que as pessoas na região durante o início do Neolítico eram nômades ou se estabeleciam em um único lugar apenas sazonalmente. Número 7. Amuleto do século V. Turquia. Durante escavações na antiga cidade de Adrianópolis, em Eskipazar, Karabük, na Turquia, foi encontrado um amuleto do século V, que possui uma representação da figura bíblica e islâmica lendária do rei Salomão, montado em seu cavalo e espetando o diabo com uma lança. Adrianópolis, frequentemente chamada pela história de Zeugma do Mar Negro, aconteceu do período calcolítico tardio até o início da era bizantina da região, como um assentamento bastante importante. Essa descoberta é significativa para a arqueologia da Anatólia, já que não foram encontrados exemplos semelhantes na região. Salomão é significativo no judaísmo, cristianismo e islã, sendo considerado um governante e profeta. O caráter militar de Adrianópolis pode explicar a presença do amuleto, já que Salomão era considerado uma figura protetora para a cavalaria romana e bizantina. Há uma inscrição no pingente que diz: "Nosso Senhor venceu o mal." É importante destacar que esse pingente é o primeiro do tipo encontrado em toda a Anatólia, mas um artefato semelhante já foi encontrado em Jerusalém. A presença dos objetos em locais tão distantes reforça como Adrianópolis foi um importante centro religioso e cultural de sua época. Número 6. Sítio cerimonial neolítico, Suécia. Um sítio cerimonial neolítico estimado entre 5.000 e 5.500 anos foi descoberto no sul da Suécia. Este sítio arqueológico incomum, localizado no município de Hamar, na província de Skulne, consiste em um recinto com calçada, um tipo de grande terraplenagem pré-histórica e uma série de artefatos da época. Pesquisadores do Museu Histórico Nacional afirmaram que o local consiste em fileiras de fossas alongadas, escavadas em forma de semicírculo na borda de um pântano. A grande estrutura é considerada um local de reunião ritual para os povos da cultura dos copos de funil, ou funnelbiker. Além dos depósitos de oferendas em áreas alagadas, os arqueólogos encontraram uma estrutura de pedras secas, delineando a borda da região alagadiça, e fossas semicirculares que continham quantidades significativas de fragmentos cerâmicos e ossos de animais. As descobertas sugerem festas com abate ritual e deposição de oferendas, tanto no pântano quanto nas fossas abertas da estrutura. Foram encontrados artefatos como cerâmicas intactas, ferramentas de sílex e chifre, ossos trabalhados e um anzol de pesca.
O estado de preservação dos restos e artefatos é excepcional, algo extremamente raro para um sítio dessa época. Número 5. Antiga tecnologia em pedras, Israel. Uma coleção de seixos perfurados de um sítio arqueológico em Israel pode representar fusos, determinando um marco importante no desenvolvimento de ferramentas rotacionais, incluindo rodas. Foram encontrados objetos em forma de donut, conectados a uma barra, formando uma roda e eixo. Os fusos encontrados, objetos redondos e pesados que são fixados a uma haste, formam um dispositivo semelhante a uma roda e eixo para ajudar o fuso a girar mais rápida e longamente, permitindo que ele colete eficientemente fibras como lã ou linho e as transforme em fio. As pedras estudadas recuperadas do sítio arqueológico datam de aproximadamente 12.000 anos, durante a importante transição para um estilo de vida agrícola e o período neolítico, muito antes das rodas de carroça da Idade do Bronze. Introduzindo um método inovador para o estudo de objetos perfurados, baseado em modelos digitais 3D das pedras e seus buracos negativos, os autores descrevem mais de 100 seixos, predominantemente de calcário, que apresentam uma forma circular com um buraco central. Devido a essa estrutura e composição, especialistas deduzem que as pedras foram provavelmente utilizadas como fusos, uma hipótese também apoiada pela bem-sucedida fiação de linho, utilizando réplicas das pedras. Essa coleção de fusos representaria um exemplo muito precoce do uso da rotação com uma ferramenta em forma de roda. Eles podem ter aberto caminho para tecnologias rotacionais posteriores, como a roda do oleiro e a roda da carroça, que foram vitais para o desenvolvimento das primeiras civilizações humanas. Apoie o admirável mundo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. Igreja no deserto egípcio. Mais de uma década atrás, arqueólogos iniciaram escavações em uma das mais antigas igrejas cristãs do mundo, localizada em um desértico território egípcio. A pesquisa revelou como os primeiros cristãos realizavam os sepultamentos de seus mortos. Construída em um oásis por volta do século IV, a igreja abrigou um número elevado de corpos. Durante esse período, figuras de destaque eram enterradas dentro da igreja, enquanto os demais eram relegados a cemitérios. Contudo, neste local no deserto, a maioria dos restos mortais pertencia a mulheres e crianças, e uma criança foi enterrada com um copo de bronze. A igreja estava situada na borda oriental de Trimites, uma grande cidade com milhares de habitantes, e seguiu o estilo basílica popular em Roma. Trimites foi abandonada no final do século IV, mas camadas de areia preservaram a cidade por quase 2 milênios. As descobertas nas criptas sugerem que a doutrina cristã era aberta a interpretações enquanto era adotada por milhões, um momento interessante para a igreja, que tentava adotar a oficialidade. Número 3. Pequena casa com afrescos eróticos em Pompeia, Itália. Uma pequena casa com afrescos eróticos é a mais recente descoberta nas ruínas de Pompeia. Especialistas afirmam que a residência, chamada de Casa de Fedra, oferece uma nova perspectiva sobre os estilos arquitetônicos do primeiro século d.C. e evidencia o apreço dos habitantes de Pompeia pela arte sensual. As pinturas murais incluem uma cena de um encontro sexual entre um sátiro e uma ninfa, e outra que retrata Fedra e seu enteado Hipólito. Outro afresco apresenta deuses, que se presume serem Vênus e Adonis. Apesar de seu tamanho reduzido, a habitação impressiona pelo alto nível de suas decorações murais, comparáveis às encontradas em residências mais opulentas. Número 2. Cabo de faca de cobre de 2.000 anos. Mergulhadores descobriram um cabo de faca de cobre de 2.000 anos, esculpido como um gladiador, no rio Tyne, na Inglaterra. A descoberta é uma evidência de que a fascinação pelos romanos lutadores começou muito antes de Russell Crowe. Arqueólogos afirmam como é raro encontrar um item de memorabilia de gladiador na Grã-Bretanha, e uma peça tão bem preservada assim é notável. O tipo de gladiador exibido na faca é um secutor, um guerreiro que usava armadura pesada e armas grandes. A figura também é canhota, o que, surpreendente,
considerando que os romanos acreditavam que isso era um sinal de azar. Talvez a figura represente alguém treinado para obter uma vantagem competitiva. Embora escravizados e marginalizados, gladiadores podiam se tornar grandes celebridades. Como o cabo foi parar no rio Tyne, permanece um mistério. Número 1. Marco histórico romano de 1800 anos, Turquia. Um marco da época do imperador romano Gordianos III, datado do ano 239, foi descoberto em Fatsa, na província de Ordu, nordeste da Turquia. Os marcos romanos, ou miliarium, eram colocados a 1480 metros de distância e facilitavam a orientação dos viajantes na rede de estradas romanas, indicando distâncias e nomes de imperadores ou oficiais responsáveis por elas. No entanto, o marco recentemente encontrado com 1800 anos de idade também foi utilizado como assento por uma congregação de mesquita e pelos cidadãos durante anos. Há uma inscrição no marco que foi traduzida por especialistas e menciona o nome do imperador e a reconstrução da estrada por ele. Especialistas acreditam que a pedra foi erguida para uma estrada que ligava Bolaman a Ialikoi. No entanto, a pedra não estava em sua posição original. Ela foi encontrada na década de 1970 durante a construção de uma mesquita e usada no local como assento. É a primeira vez que um marco é descoberto em Ordu, e a pedra foi levada para o Museu de Ordu com o apoio da prefeitura de Fatsa. A história de Fatsa remonta à antiguidade, habitada por cimerianos e gregos pônticos. Sob Nero, tornou-se uma província romana em 62. Pesquisas adicionais ainda serão realizadas no local. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de achados subterrâneos, as mais intrigantes e recentes descobertas arqueológicas. Qual delas você mais gostou? Conta pra gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!